Mas como eu vou melhorar essa relação que eu tenho com a comida? Como eu vou combater a minha gula? Como eu vou ter mais autocontrole? Me dá soluções, pelo amor de Deus. Nesse vídeo, eu vou te explicar estratégias e técnicas para melhorar o seu autocontrole, para lutar contra a gula e para adquirir a virtude da temperança. Eu sou a doutora Andressa Juliane, médica e terapeuta, trabalho com saúde mental e comportamento. No vídeo anterior, eu falei sobre a nossa necessidade de lutar e de ordenar os nossos impulsos para a gula. Então, eu falei sobre vários aspectos da gula, os tipos de gula e por que é ruim ser uma pessoa gulosa. E eu prometi que nesse vídeo eu daria algumas orientações, alguns nortes para onde a gente vai para poder combater isso. E a gente combate a gula, que é um vício, com a sua virtude análoga, né, que é a virtude da temperança. Tem um vídeo aqui no YouTube de um canal que eu gosto muito, que é o da Ana Clara Freire. Ela tem uma aula sobre a gula que é, assim, interessantíssima, eu aconselho inclusive vocês a ouvirem, já ouvi inúmeras vezes essa aula. Então a virtude da temperança o que que é? É a habilidade de buscar todas as coisas boas de forma saudável. Então uma pessoa temperante, a palavra vem disso, né, ela sabe temperar, temperar o que que vai bem aqui, qual a quantidade, o que que é saudável aqui para eu ter essa atitude? Então a gula, ela nos dá uma falsa sensação de bem-estar. Na hora que eu estou comendo ou bebendo muito, eu acho que eu estou me fazendo um bem, e eu só venho perceber que eu não estou me fazendo bem depois. Então uma pessoa temperante, ela percebe isso na hora, ela consegue ter essa percepção de que o que está em excesso e o que não está. Ela consegue se fazer essa pergunta assim: "Do que eu necessito agora?". Ser temperante é viver de forma mais consciente, de forma mais intencional. Não é eu fazer qualquer coisa ali e depois refletir sobre. Uma pessoa temperante, ela sempre está, sendo intencional, ela sempre tem um porquê de fazer as coisas. E não é uma pessoa engessada, pelo contrário, uma pessoa muito leve, mas uma pessoa com muita consciência daquilo que faz. Uma coisa muito importante, uma solução, assim, que nós todos deveríamos buscar para sermos pessoas temperantes é a atenção plena ao comer e ao beber. O que que é isso? É eu dedicar o máximo de atenção que eu consigo na hora da refeição ou na hora que eu estou bebendo. Então eu não posso ir fazendo e depois refletir sobre. Eu tenho que prestar atenção, que olhar, que saborear, que entender, que fazer ali o que eu estou fazendo de fato. Então, existem estudos que falam que pessoas que têm a atenção plena na hora de comer, elas têm menos chances de desenvolver hipertensão, diabetes e tem até estudos com células cancerígenas, que elas são menos desenvolvidas em pessoas que têm mais atenção plena ao comer. Então é uma coisa que nos faz muito bem fisicamente. Então, assim, o que que é uma pessoa temperante? Primeiro, ela tem o hábito de valorizar mais as pessoas do que a comida e a bebida. Uma pessoa temperante, ela nunca coloca a comida e a bebida acima das pessoas. A gente pode até falar assim: "Nossa, mas eu também não coloco". Eu não coloco as pessoas acima, a comida acima das pessoas. Será? Será mesmo? Então, assim, a gente precisa fazer um exame de consciência, né, sobre. E aí eu coloquei aqui algumas perguntinhas que são o pontapé inicial para a gente poder refletir sobre colocar a comida e a bebida na frente das pessoas. Eu sei viver o desprendimento ou eu tenho necessidade sempre de sentir muito prazer comendo ou bebendo? Então eu sei comer coisas que não são tão gostosas assim, coisas que são, sei lá, meio mais ou menos, ou eu tenho necessidade que tudo seja extremamente gostoso, assim. Mesmo tendo em casa, eu consigo dizer não a algo, olhar e escolher que aquilo não é bom pra mim? Isso é difícil, né. Eu me esforço pra fazer sacrifícios pequenos pra melhorar meu autocontrole? Então, eu sempre estou fazendo algum sacrifício, falando assim: "Nossa, isso aqui vai me ajudar a ser uma pessoa mais controlada". Talvez a temperatura de algum lugar, ou a distância, né, ou uma coisa que eu ouvi e não gostei, mas eu resolvi, eh, não brigar por causa disso, enfim. Eu tenho pequenas atitudes que melhoram o meu autocontrole. Eu estou aberta a comer com simplicidade e ser grato com isso? Ser grato, inclusive, não fazer cara feia, não questionar, não fazer as outras pessoas se sentirem mal.
e ser feliz ali com aquele simples que eu tenho ou não? Eu sou agradecido com quem prepara as refeições, eu valorizo o esforço dessa pessoa, de fato, com palavras, com atos. Eu evito locais ou situações que me levam a ser intemperante. Então, por exemplo, se eu tenho muita dificuldade em não comer, uma quantidade maior de pizza, eu fico indo em rodízio de pizza, assim, cá entre nós, né, gente, assim, não dá. Não dá. Eu acho que se você tá lutando contra a compulsão, você tem que evitar rodízio. Informação polêmica, joguei, né. Mas eu acho que você precisa evitar rodízio, porque o rodízio, ele é esse lugar que nos convida a exceder. Ele nos convida a exceder, então se é uma luta importante sua, eu acho que é um lugar que dá para deixar de frequentar sim, tá. Marca aí a confraternização em outro lugar. Meu dinheiro tem sido bem empregado, além da comida e bebida? Então assim, eu consigo fazer outras coisas, outros planos com meu dinheiro ou fica tudo no supermercado? Há lutas que vencemos fugindo delas. É isso que eu falei aqui sobre o rodízio, por exemplo, sobre o open bar. Se eu gosto de beber e tal, eu tenho que comprar uma quantidade certa ali de bebida e beber tranquila ali, conversando com as pessoas. Eu não tenho que ir numa festa open bar que eu sei que eu vou me exceder. Então, assim, há lutas que a gente ganha fugindo, né, e não enfrentando. Então, por exemplo, uma pessoa quem trabalha com dependente químico percebe isso muito. Um dependente, ele tem que mudar totalmente os lugares que ele frequenta. Totalmente. Uma pessoa, por exemplo, que usou cocaína, né, ela não pode mais frequentar os mesmos locais com as mesmas pessoas que usam também, ou locais que têm álcool, porque ela sabe que se ela beber, ela vai ter vontade de usar. Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, se você identificou que você está viciado em comida, você precisa mudar seus ambientes, tá. Isso é bem importante. Então, assim, a gente, a gente precisa fazer exercícios práticos, né, e aqui eu vou passar alguns para vocês. O primeiro é refletir sobre a nossa criação, como que a gente desenvolveu essa nossa relação com a comida. Então, assim, às vezes, na melhor das intenções, a gente não tá aqui para culpar pai e mãe de ninguém, tá. Na melhor das intenções, os nossos pais, eles colocam, a comida como se fosse uma compensação. Por exemplo: "Ah, se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa", ou então: "Ah, se você fizer isso, você vai ganhar comida", e sempre a comida tá no jogo, né. Você vai ganhar uns doces, uns M&M's, algumas coisas assim. E essa estratégia de compensação com comida, ela forma o nosso cérebro de que a gente sempre pode compensar coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida ou nos premiar com comida. "Ah, eu trabalhei muito, então eu mereço, né. Eu mereço", é o famoso "eu mereço". Então, outra coisa também que é muito comum na criação, é a introdução precoce do açúcar. Infelizmente, né, já tem vários estudos, tem gente que bate o pé com isso, mas tem vários estudos que falam que a introdução precoce do açúcar, especialmente aí antes dos 2 anos, ela tem uma formação bem importante na compulsão alimentar, nas doenças aí da vida adulta. Então, por exemplo, às vezes os nossos pais deram açúcar ali na nossa mamadeira, na melhor das intenções, né, pra ficar gostosinho e tudo. Ou então, por exemplo, na hora da refeição, a gente não queria a comida, aí nossos pais vão e dão uma coisa ultra palatável pra nós, bem gostosa. "Ah não, comer". Ele não come arroz e feijão não, mas, sei lá, frango frito ele come. Aí sempre o frango frito. Então, assim, nós precisamos fazer essa pergunta: "Quem me ensinou a reagir dessa forma com a comida?" De onde que vem isso aqui? E sem buscar culpar ninguém, tá? A gente só tá buscando onde tá a raiz disso. Então, assim, onde foi que eu aprendi que a comida era a forma principal de encontrar satisfação? Muitas vezes é na nossa criação, muitas vezes é na cultura da nossa família, de comer muito, de comer até passar mal. Todo mundo ali conversando e todo mundo se gabando do tanto que comeu. Que situações afirmaram isso para mim? Então, eu acho interessante se a gente tiver uma anotação disso, ou no bloco de notas no celular, ou a gente anotar num caderninho, para a gente saber mesmo de onde que vem esse comportamento estranho e maléfico aqui com a comida. Qual área atual da minha vida motiva a minha relação ruim com a comida? Então eu já vi a questão da criação, agora eu vou ver do presente. Então é meu casamento que está muito difícil? É o meu trabalho que está frustrante? É a minha rotina? O que que eu posso ajustar nisso? Porque se eu não ver o que eu preciso ajustar, eu sempre vou comer. Vou comer porque comer é mais fácil. Mas eu preciso entender que área atual da minha vida que me faz comer desse jeito.
de forma mais desordenada. Então eu preciso tratar essa área. Eu preciso resolver o que que eu preciso fazer em relação ao trabalho, né, eu preciso melhorar minha relação com o trabalho, inclusive preciso gravar um vídeo sobre. Eu preciso melhorar aqui o que que eu posso fazer para melhorar meu casamento? O que que eu posso fazer em relação à minha rotina que vai me permitir não comer dessa forma? Eu preciso comer antes de chegar em casa, para não chegar em casa e sair comendo igual um dragão. Eu preciso, não sei, fazer talvez uma comida a mais ali para ficar para mim durante a semana, não sei, mas eu preciso tratar. Então o que que eu preciso fazer para me dedicar para essas áreas e de que ajuda ou apoio eu vou precisar? Eu vou precisar pedir marmita, eu vou precisar de alguém para me ajudar a cozinhar, vou pedir ajuda para minha irmã, para minha mãe que sabem e tudo. Vou pedir ajuda para os meus familiares para não pedirem tanto delivery, assim, para eu poder conseguir me segurar um pouco mais e tudo. Enfim, né, ver que ajuste que você vai precisar fazer aí na sua vida. E uma coisa que ajuda muito é o exercício imaginativo, que a gente ignora muito, que a gente menospreza muito, mas que é, assim, milenar, é uma prática milenar. Por exemplo, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa, porque a gente nunca se imaginou fazendo essa coisa. É bem louco isso, mas é verdade. Então o exercício imaginativo, ele faz isso, a gente precisa de informações e de cenas para poder acessar no nosso imaginário, para conseguir agir daquela forma. Então, por exemplo, imagina um momento que você vai se descontrolar, ali na hora da comida. Muito comum ali no final do dia, imagina você chegando em casa do trabalho ou do estudo, e aí você vai, pega tudo que tem na geladeira e come, 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 come. Imagine você nesse momento. Aí, o que que é o exercício imaginativo? Você vai se imaginar se controlando. Você vai pegar e falar assim e se imaginar assim: "Não, eu vou chegar na geladeira, vou pegar, sei lá, uma banana, vou comer". Ou então eu vou fazer um ovo pra mim, enfim, e vai ser bem tranquilo. Antes disso, eu vou ter passado lá no filtro e vou ter tomado um copão de água, porque eu sei que eu também estou desidratada, preciso me hidratar, talvez o que eu esteja sentindo seja sede. Então vai se imaginando ali, se controlando, aí você se imagina comendo devagar, conversando com a pessoa que está lá na sua casa, a sua mãe, o seu cônjuge, não sei. Perguntando como é que foi o dia dele. Aí você vai se imaginar. E quando você estiver nessa situação muito exposta, ali, você vai ter o que acessar no seu imaginário para poder falar sobre. Não é interessante isso? Então, assim, esse exercício imaginativo é assim, qual é a angústia, né, que eu estou tentando preencher? Isso. Então é muito interessante. Não menospreza o exercício imaginativo, tá? Ele é muito importante. Então você precisa de recursos, né, para poder lidar. E um dos maiores recursos que a gente tem é o nosso imaginário. Esse é um exercício para você que tem episódios compulsivos ali de comer muito. Agora um exercício para você que come muita quantidade, para você que tem esse tipo de gula, come muita quantidade. Eu tô com fome mesmo? Você sempre tem que se perguntar: "Eu tô com fome mesmo? Será que eu não tô, ocioso? Será que eu não tô entediado? Como que eu poderia empregar aqui o meu tempo melhor? Será que não tá faltando eu preencher um pouco mais esse tempo? Por isso que eu tô comendo tanto? Porque se eu não tenho o que fazer, eu vou comer". O meu cérebro já conhece esse caminho aí, então eu preciso ensinar para ele um caminho diferente. Então, assim, uma pessoa, precisa saber identificar como é que ela emprega o seu tempo. Por exemplo, você come, demorando demais, não demorando demais no seu prato, mas assim, você come, aí daqui a pouco você: "Ah não, eu preciso de uma sobremesa", aí vai comer sobremesa. "Ah não, eu preciso de um café", aí vai pega o café. Aí daqui a pouco na hora do café: "Ah não, mas eu vou pegar um pão de queijo". E assim, você prolonga, 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 e vai comendo, e come o dia inteiro. E assim, como se isso fosse normal, né. Não é, não é normal. É um descontrole, é uma falta de reflexão sobre aquilo que eu tô fazendo. Eu não preciso comer tudo. Aí, isso é bem importante, assim, porque muita gente, especialmente as pessoas que passaram alguma necessidade na vida, às vezes elas têm esse comportamento de falar assim: "Meu Deus, eu não tô aguentando comer, mas eu preciso empurrar o que tá dentro desse prato, porque senão vai ser desperdício. E aí vai ser péssimo. E aí o que que vai acontecer?". E tem gente passando fome, não sei o que, começa aquela coisa, né. Especialmente quem já passou privação tem esse pensamento. Esse pensamento é muito ruim para você que tá tentando ser temperante,
Porque se você sentiu que é o seu limite, você precisa parar. As pessoas não vão solucionar a fome que elas estão passando com aquele restinho que você deixa no prato. Então, se você está satisfeito, você precisa parar. Para de empurrar comida. Isso é um costume ruim, isso é um costume péssimo, que infelizmente talvez os nossos pais, com a melhor das intenções, introduziram no nosso comportamento. Então, para de empurrar comida. Se você viu que está no seu limite, que você está saciado, para. Tá tudo bem. E aí, assim, tenta colocar, para você evitar desperdício, tenta colocar um pouquinho menos do que você acha que você vai comer. Porque quando a gente tem um problema com a comida, a gente sempre acha que a gente precisa de mais, que a gente vai comer mais, então a gente acaba pondo mais no prato. Então tenta pôr menos, mesmo você achando esquisito: "Nossa, será que eu vou comer só isso?", porque se você não se saciar, você vai e pega mais um pouco. É mais fácil, já que você tem essa questão, assim, com desperdício. Se for muito difícil para você deixar um pouco, né, no prato. Comer mais devagar. Então uma coisa que ajuda muito é abaixar os talheres. Abaixa os talheres. Então come, conversa, abaixa os talheres. Não fica assim, ó, conversando, aí conversa com a mão e com o garfo na mão, a faca na outra e tudo, né, até contra regras de etiqueta, quem entende disso aí. Mas assim, descansa o talher, conversa, olha no olho das pessoas da refeição, pergunta sobre a vida delas, para de olhar para o celular, para de olhar para o celular. O celular, gente, é um câncer, é um negócio, assim, revolucionário, maravilhoso para várias coisas, mas o celular é um câncer. A gente só consegue comer olhando o celular, ou é vendo um vídeo no YouTube, ou é falando com alguém, ou é no seu não, isso tira totalmente a nossa atenção plena, a gente não sabe o que que a gente comeu, a gente não sabe a quantidade. Isso não é ruim só para criança não, é para nós. Outra coisa é, você pode tentar levar mais tempo antes de repetir, porque a nossa saciedade, ela é percebida é um mecanismo super complexo, né. Tem hormônios que são secretados no estômago, tem uma resposta cerebral e tem tudo. Então, para a gente se sentir saciado, demora um tempinho, para todas as conexões irem lá e falarem para o meu cérebro: "Ó, tá tudo bem, tá tranquilo aqui, a gente já tá saciado". Então, talvez você demorar um pouquinho, assim, a conversar um pouco, ver o que que tá acontecendo e tal, enfim, te dê outra percepção. Às vezes você ia pôr uma quantidade de comida ali, você não ia aguentar comer, aquela sensação assim de: "Nossa, pus demais, né. Nossa, pra que eu pus isso tudo?". Por quê? Porque você não esperou, você já terminou de comer e já repetiu, já foi lá e colocou mais. Então, é uma estratégia você tentar adiar isso um pouquinho. E outra coisa também, outro tipo de gula, né, é quando você é excessivamente seletivo, né. É só daquele jeito que você come, é só aquilo que você come, enfim. Então, você tenta comer da forma que você acredita. Então, você precisa refletir que preferências são apenas preferências. Tá tudo bem você preferir a carne cozida daquela forma. Quando você tiver oportunidade, quando for uma data especial, você vai no restaurante, come a carne daquele jeito, mas você precisa entender que preferências só são preferências. E é isso, você não vai impor isso para outras pessoas e nem também para você mesmo, porque é muito sofrimento. Então, você precisa fazer o exercício de comer mais semelhante às suas companhias. Por exemplo, lá no meu trabalho, né, eu vejo ali, todo mundo pegou mais ou menos parecido, vou tentar comer um pouco semelhante ali ao prato do meu colega, para que eu consiga ir contra esse impulso ali da de ser excessivamente seletiva com os alimentos. Então, uma outra coisa também, pegar mais do que eu não gosto e menos do que eu gosto. Isso a gente chama de mortificação. É você: "Nossa, eu queria mais desse, mas eu vou pegar um pouco mais de jiló aqui", que é o que eu não gosto, para poder melhorar meu autocontrole, né. Então isso é um exercício muito bom. Comer o que servirem, sem reclamar. Então, fazer o propósito, assim, que em relação à comida eu não vou reclamar, eu vou comer o que me servir e tá tudo bem. É inclusive bom que você faça esse exercício até num restaurante que você for, né. Se você é daquelas pessoas que manda trocar o prato, que fala que não estava adequado, que não sei o quê, que fala várias coisas, você vai, ó, fazer o exercício de ficar em silêncio e de inclusive suportar injustiças. Porque uma coisa que uma pessoa que é excessivamente seletiva, ela justifica é assim: "Nossa, mas eu tô pagando, eu mereci um atendimento melhor". Mas você aqui está lutando para ser temperante.
Então, mesmo se vier uma coisa errada, você tem que fazer o exercício de tentar comer. Não estou falando que você tem que fazer isso todas as vezes, eu estou falando que você tem que fazer quando você se propor a fazer o exercício da temperança. Então, você precisa se importar mais com quem está fazendo a comida, com quem está te servindo a comida, do que com a comida. Então, você precisa parar para refletir sobre aquele garçom ouvindo aquilo que você está falando, sobre aquela cozinheira ouvindo aquilo que você está falando, sobre a pessoa que fez a comida para você ouvindo a sua crítica, o seu desdém, a sua cara feia. Então, refletir muito o que as pessoas veem antes da comida, tá bom? Se você for temperante, você vai descobrir potenciais em você que não tem ideia. Então, uma pessoa temperante, além de todos esses benefícios que a gente fala aqui de autocontrole, de tudo, ela é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Primeiro, porque ela coloca as pessoas acima da comida. E segundo, porque é uma pessoa que consegue ter equilíbrio em várias outras áreas da vida. Então, todos nós precisamos lutar para sermos temperantes, tá bem? Então, assim, se você, chegou aqui até o fim do vídeo, eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha tirado vários propósitos aqui para você ser mais temperante. Volta o vídeo, assiste de novo, anota as suas metas, anota aquilo que você vai se propor a fazer para poder melhorar essa sua gula. Volta lá no vídeo de gula, anota qual é o seu tipo, como que você vai combater isso, e não esquece de me falar aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito, e de curtir esse vídeo aqui e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar com ele. Até mais e até semana que vem.